Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para rezar o texto das lágrimas. Esse texto que é dedicado a Nossa Senhora, para a glória do Senhor. Vamos aqui clamando o Espírito Santo para que esteja conosco em todo esse momento da oração. Vamos clamar o Espírito Santo para que esteja aqui presente. Vamos clamar o Espírito Santo para que nos dê palavras de evangelização. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Esse texto que Nossa Senhora fala que todas as vezes que ele é recitado, que ele é rezado com bastante fervor, o inferno foge. Então vamos pedir mais uma vez o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos pedir para que o céu esteja aqui conosco. Vamos pedir para o céu baixar aqui nessa live. Vamos clamar o Espírito Santo para que assim nos enche, nos dê uma porção dobrada do teu Espírito. Vem trazer aquela água para lavar a nossa alma, o Espírito Santo. Vinde reorganizar as nossas vidas. E vamos colocando aqui em oração todos os nossos pedidos para a live de hoje. Vamos colocando aqui na oração tudo que está dentro do nosso coração, tudo que nosso coração está pedindo. Venha ao Espírito Santo, vem tomar conta do nosso ser. Venha ao Espírito Santo, vinde aqui, vinde como foi em Pentecostes, com Nossa Senhora. E vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa. Vinde ao Espírito Santo está aqui conosco. Mais uma vez, eu e a Carmen, nós somos do grupo de oração Rosa Mística, do grupo de oração. Nós assumimos essa missão de evangelizar no sábado, que é consagrada a Nossa Senhora. E vamos então, mais uma vez, colocar os nossos pedidos nessa live de hoje, colocar no coração de Nossa Senhora, depositar lá e esquecer, esperar Nossa Senhora providenciar. Ela que é mãe, ela que é porteira, ela que vai abrindo os corações, vai abrindo as oportunidades. Vamos clamar Nossa Senhora nesse momento. Boa noite, irmã. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui junto com vocês, né, para unirmos as nossas orações e pedir a intercessão de Nossa Senhora em todas as nossas necessidades, né, em todas as áreas de nossa vida, pedir que ela esteja conosco agora e esteja conosco todos os dias de nossa vida. Amém. E vamos clamando, né, Carmen, o Espírito Santo, já está vindo para ele abrir nosso coração, para mostrar o que o nosso coração está pedindo a Deus nesse momento, pedindo a Deus e Nossa Senhora. Vamos pedir, né, para que os santos estejam conosco, nosso anjo de guarda. Vamos pedir que o céu esteja aqui, nesse momento que nós estamos tanto precisando, nesses dias que nós tanto precisamos dobrar os nossos joelhos. O texto das lágrimas, normalmente a gente reza de joelhos, não é, irmã? E assim, nós rezamos de joelhos esse texto. Tanto que na oração inicial, Senhor Jesus Cristo, ajoelhada aos vossos
pés, nós nos oferecemos. Então, assim, a gente pede de joelho. E aí, quando que a gente pede de joelho, Nossa Senhora ajoelha também por nós. Então, assim, vamos pedir o Espírito Santo para descer o céu aqui nesse momento, que a gente tanto precisa. Não é, Carmen? Carmen, você tem alguma intenção para o texto de hoje? Aliás, vamos clamar o Espírito Santo primeiro, né? Para depois a gente colocar os nossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Porém, Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carmen, você tem alguma intenção especial? O que vem no seu coração para a live de hoje? Então, nesse dia de hoje, o que eu gostaria de pedir, né, a Nossa Senhora, pedir a Jesus, pelas lágrimas de sangue de Nossa Senhora, é a graça de que Ele tire de nós o medo, né, o medo que nos paralisa hoje. E o medo, assim, nas diversas áreas de nossas vidas. Porque o que eu sinto hoje é que eu e muitas pessoas nos encontramos paralisados em várias áreas de nossas vidas por medo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Em que a gente vive nós estamos diante de uma doença terrível, né? Diante de uma coisa desconhecida para a gente. Até pouco tempo a gente nem imaginava que pudesse existir um vírus. Mas só que um vírus que pudesse causar tantos estragos na nossa vida, né? Mas eu acho que o que nós estamos vivendo hoje revela não apenas esse medo, como é que eu vou falar? Material, mas um medo muito maior que a gente traz, sabe? A gente tem medo, talvez um medo espiritual, né? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas assim, eu acho que o nosso medo hoje do coronavírus, ele reflete medos muito maiores que a gente traz, né? Eu vivi a experiência de sair de casa depois de uns dias sem sair, né? Infelizmente, nessa semana, a gente perdeu uma pessoa muito querida na nossa família, em razão do Covid-19. E isso reacendeu aquele medo que a gente estava no começo da pandemia. Né? Então, no começo, nós aqui na minha casa, nós ficamos, né, com muito medo, nos fechamos, nos guardamos o máximo. Aquele medo de faltar tudo, de faltar comida, de faltar, né? Aí depois a gente começou a rezar, aqueles medos foram passando, a gente foi se acostumando, parecia que a vida começava a voltar ao normal e a gente perdeu uma pessoa querida na nossa família. E aí isso acendeu de nós de novo aquele pavor, sabe? Tanto que eu precisava resolver umas questões importantes da minha casa, e meus filhos falavam, não mãe, você não vai sair, você vai ficar em casa, você não vai sair, vamos pedir tudo. E aí hoje, passando por cima desse medo todo, eu saí, sabe, para resolver algumas coisas. E isso me fez refletir, enquanto eu andava resolvendo tudo, eu fui refletindo sobre os medos maiores que estavam atrás disso. Né? A gente tem medo da doença, sim, ou desconhecida, a gente precisa se proteger, a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. A gente tem medo da morte, né? Quantas vezes a gente tem medo da morte? Talvez não medo da morte em si, mas de deixar os que a gente ama, né? Confesso que esse é o meu medo. Mas isso foi me revelando outros medos também, né? A gente muitas vezes, quem é de oração, né? Quem se coloca muitas vezes como servo, a gente muitas vezes se ajoelha e peça, Senhor, me concede a graça de te servir. Mas quando as oportunidades surgem para a gente servir, muitas vezes a gente tem medo. Medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vão achar.
Às vezes nós temos sonhos profissionais, mas a gente tem medo de não dar certo, de não conseguir. A gente tem medo de não conseguir sustentar a família, a gente tem medo daquele relacionamento não dar certo. E aí hoje, enquanto eu andava, assim, todos esses medos, eu falei assim, eu não estou com medo só de um vírus. Talvez você hoje também não está com medo só de um vírus. Mas esse vírus que a gente está enfrentando hoje, ele representa o nosso maior medo, que é o desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo daquela situação que a gente ainda não viveu. Então, só que a gente se esquece de uma coisa. As coisas que são desconhecidas para a gente, elas já são conhecidas por Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que a gente tem para passar. Eu me lembro que quando eu vim para cá, alguns de vocês não sabem, eu saí de Montes Claros, hoje eu estou em São Paulo. Imagina que eu me mudei poucos meses antes da pandemia. E aí, e muitas vezes eu questionei, Senhor, mas eu estava num lugar mais seguro. E aí, o Senhor me trouxe para cá justamente no momento que aqui está a pior situação, né? Mas aí, uma palavra sempre vinha na minha cabeça, que o Senhor não te leva aonde a graça dele não vai estar com você. Então, se em qualquer situação que você esteja hoje, que eu estou hoje, que você está, uma certeza eu tenho. A gente está exatamente onde Deus queria que a gente estivesse hoje. Né? Todas as situações que a gente apresenta a Deus e pede a Ele que esteja à frente, né, que conduza, Ele vai estar sempre com a gente. Então, o que eu preciso fazer para não ter medo? Né? É o que eu desejo para mim hoje, a graça que eu peço para mim hoje, e que eu peço para cada um de vocês, para cada um de nossas famílias, para cada um dos filhos de Deus, é que a gente aprenda a confiar a nossa vida nas mãos de Deus. Que a gente aprenda a confiar tudo que a gente tem nas mãos de Nossa Senhora. Porque quando a gente faz isso, a gente perde o medo, né? A gente deixa de ter medo porque aquilo, por mais qualquer situação, por mais desconhecida que seja para a gente, não é para eles. Né? E acreditando que nada é desconhecido para Deus, nada é desconhecido para Nossa Senhora, que tudo está no controle dele, a gente consegue seguir os projetos dele na nossa vida. E que a gente tenha coragem de assumir os projetos de Deus na nossa vida. Na nossa casa, na nossa família. A gente precisa ter coragem para sustentar nossa casa. A gente precisa ter coragem para sair para pagar nossas contas, né? Para suprir sua casa, para trabalhar, para poder ir atrás do seu sonho, para poder servir a Deus. Só que a gente precisa dessa coragem e a gente não consegue essa coragem sozinha. Essa coragem e essa força são dons do Espírito Santo, que a gente só vai receber se a gente pedir a Deus que dê. Então, nesse texto de hoje, eu peço para nós que o Senhor nos conceda, né, a graça de confiarmos as nossas vidas, os nossos projetos a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, né, para que todo medo dê lugar à fé. Algumas pessoas gostam de dizer uma frase que fala assim, se tiver medo, vai com medo. E eu pensava nisso hoje, né? E aí eu comecei a pensar, não, se tiver medo, vá com fé. Então que a gente consiga fazer isso a partir de hoje. Em qualquer situação da nossa vida que a gente tiver medo, que a gente consiga ir com fé, acreditando que a gente não está sozinho, que Deus e Nossa Senhora estão com a gente, e que em qualquer situação que a gente estiver, que eles estando com a gente não tem por que ter medo. A gente tem que ter fé, né? Esse é o meu pedido nesse texto de hoje para todos nós. Eu confio em todos os seus pedidos. Eu até anotei, ia anotando aqui o que você ia falando aqui. Porque vinha muito isso no meu coração. Falado. Inclusive, só para testemunhar para vocês, o grupo de segunda-feira tem uma pitadinha disso. Que vinha muito o rema do grupo de segunda-feira, que era lançar em rede. E os apóstolos, né? Pedro e Tiago, eles estavam lá na beira da praia e eles não tinham a coragem de lançar o barco ao mar para... Não acreditavam muito no milagre. E aí via muito isso. Quando você falava,
vinha muito isso, que às vezes a gente deixa de lançar nosso barquinho ao mar por causa de medo. E a gente sabe, se a gente está com Deus, a gente pode ir, que nada vai acontecer. Vinha muito também no meu coração que a gente tem que clamar diariamente o sangue de Cristo, pedir o sangue de Cristo para nos banhar de todo mal, de todo medo. E vinha também duas situações, duas palavras de aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora, e tanto em Akita, tanto nas lágrimas de sangue, tanto em duas aparições, não, as 4 aparições, tanto em Fátima quanto em Fátima, quanto em La Salete, essas 4 aparições, ela confirmava isso. Ela falava, se você estiver do lado do meu filho, nada vai acontecer. E a gente tem que ter essa confiança de se eu estou com Cristo, nada vai, ele vai conduzir, nada vai acontecer. A gente vai passar por todas essas situações sem nada acontecer. E a gente tem que lançar nos braços de Cristo. A gente tem que ter essa confiança que nada vai acontecer de ruim com a gente. E outra coisa que vinha também no meu coração para pedir, que é alegria. Quando a gente clama o Espírito Santo, a primeira coisa que vem no nosso coração, porque ele nos deixa livre, a primeira coisa que vem no nosso coração, no coração alegre. Então, nada de medo, um coração alegre. Eu confio nas suas palavras. Então, vamos começar? Jesus crucificado, ajoelhado aos vossos pés, nós nos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com imenso amor participante. Fazei, ó bom mestre, que apreciemos as lições que nos são as lágrimas de sangue de vossa Santíssima Mãe, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Você pode proclamar o primeiro mistério, Carmen? Sim. No primeiro mistério, nós contemplamos a espada a traspassar a alma, conforme a profecia do velho Simeão no templo. Nesse mistério, nós contemplamos a passagem da vida de Nossa Senhora, em que ela leva Jesus, né, para apresentar no templo, como era uma tradição da época, e chegando lá, ela recebe a profecia de que uma espada de dor traspassaria o coração dela. Isso se referindo a todo o sofrimento que ela viveria, principalmente ali no momento da crucificação de Nosso Senhor, né? Da paixão, da morte, da crucificação dele. E eu acredito, né, que essa dor no coração de Nossa Senhora, essa espada de dor, esse sofrimento que o velho Simeão profetizou para a vida dela, eu acho que vai além da vida terrestre de Nossa Senhora, sabe? Eu acho que enquanto mulher, enquanto mãe, o maior sofrimento dela foi ver o filho dela passar por todo aquele sofrimento. Mas uma vez que mas acho que vai além disso. Eu acredito que naquele momento que Nossa Senhora recebeu a cada um de nós como filho aos pés da cruz, porque Jesus fez isso, né, antes de morrer. Naquele momento que ele falou para João, eis aqui sua mãe, e falou para ela, eis aqui o seu filho, era cada um de nós que ele estava entregando para Nossa Senhora. Então eu acredito que Nossa Senhora recebeu ali também todas as dores que traspassariam, que traspassam os nossos corações também, né, até hoje. Porque qual mãe que não sofre com o sofrimento de seu filho? Né? Quem é mãe sabe que nós somos capazes de dar a própria vida para que nossos filhos não sofram. Se a gente pudesse, todo sofrimento,
toda a dor da vida deles e traria para a nossa. A gente que é humano age dessa forma, imagine a Nossa Senhora, né? Eu acho que talvez a dor dela hoje seja ainda maior porque muitos filhos não enxergam ela como mãe, né? Já imaginou você ter um filho, você ama, você dá tudo por ele, mas ele não te enxerga como mãe. Você está vendo o sofrimento dele, você não pode nem acalentar, nem consolar, porque ele não te enxerga como mãe, né? Quando os meus filhos estão sofrendo, estão doentes, estão tristes, tudo que eu quero é poder pegar no colo, dar um abraço, dar um carinho, confortar. E eu posso fazer isso fisicamente. Nossa Senhora não pode fazer isso com a gente, né? A Nossa Senhora, ela não pode fazer isso com a gente porque muitas vezes a gente nem enxerga que ela está ali do nosso lado. Ela está querendo ali consolar, ela está querendo amar, ela está querendo proteger, e nós estamos sendo resistentes a isso. Então, nesse mistério, vamos pedir a Jesus, pelas lágrimas de sangue de Nossa Senhora, que essa espada de dor no coração de Nossa Senhora, o ato dos filhos não reconhecer ser traspassada, ou possa ser retirada do coração dela, né? Que essa espada de dor seja retirada. E essa graça de retirar essa espada de dor do coração de Nossa Senhora é um grande milagre que nós pedimos a Deus nesse momento. Que é o milagre de que cada um de nós, cada filho dela, possa reconhecer nela a figura de mãe. Possa perceber nela a mãe que quer cuidar, que quer amar, que quer proteger. Quanta graça nós vamos viver, né? Vamos experimentar a partir do momento que a gente receber essa graça do Senhor. E precisa ser graça de Deus, porque por nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Muitas vezes os nossos relacionamentos com as nossas mães da terra dificultam o nosso relacionamento com Nossa Senhora como mãe. Porque a nossa mãe da terra, ela é humana, ela é cheia de falha. Muitas vezes ela não vai suprir o que a gente espera. E na nossa humanidade, na nossa infantilidade, a gente às vezes espera muita coisa, cobra muita coisa das nossas mães da terra. E quando elas não fazem, os nossos relacionamentos ficam ruins. E aí, quando Nossa Senhora pede para que a gente olhe para ela como mãe, a gente não consegue. Porque a gente vê nela a imagem da nossa mãe. E às vezes a gente não consegue fazer esse laço. Então, que nesse mistério que o Senhor nos conceda a graça dupla, a graça de retirar o coração de Nossa Senhora todo o sofrimento que nós causamos, que a humanidade causa, por não reconhecer nela a figura de mãe. E a graça, né, consequência, que é a graça de passarmos a enxergá-la dessa forma, como a nossa mãe que quer nos cuidar, que quer nos conduzir, que quer nos proteger, que quer nos aconselhar. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No segundo mistério, nós contemplamos a fuga da Sagrada Família para o Egito. E nesse mistério, vem muito confirmando no meu coração a questão do medo, Carmen. E José, naquele momento, ele não teve medo, ele confiou em Deus e pegou a Sagrada Família e fez o que Deus pediu. Muitas vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente
vai muito das nossas, dos nossos pensamentos, vai muito pelo que vem no nosso coração, E muitas vezes o que vem no nosso coração não é de Deus. A gente vai muito pela ansiedade. Esquece que Deus está no comando de tudo. E José confiou. Deus mandou um anjo na vida dele que foi guiando. Ele não pensou duas vezes em confiar em Deus. José, ele entregou a vida dele e da Sagrada Família todinha nas mãos de Deus. E como a gente não faz isso? Porque muitas vezes a gente esquece e aí vai tentando fazer, seguir o caminho pelos nossos rusmos e esquece que às vezes a gente tem que segurar, todas as vezes a gente tem que segurar nas mãos de Deus para Ele nos guiar. E Ele manda anjos, Ele manda pessoas, Ele manda situações e muitas vezes Ele manda Deus permite algum sofrimento para nos mostrar o caminho certo. E às vezes a gente não entende isso, não. A gente acha que é tipo um castigo. Mas Deus, Ele permite a gente sofrer para amadurecer. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo, que vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No terceiro mistério, nós contemplamos Nossa Senhora que perde seu divino Filho por 3 dias. Nesse mistério, nós contemplamos o momento de Nossa Senhora em que, numa viagem a Jerusalém, ela, de volta para casa, né, na caravana que eles viajavam, ela percebe que Jesus não estava com eles. E aí, ela e São José voltam para Jerusalém para procurar Jesus. E 3 dias depois é que eles os encontram. Então, durante 3 dias, Nossa Senhora ficou afastada de Jesus. Ela não sabia onde ele estava, né? E certamente, como mãe, ela estava muito preocupada, porque nós que somos mãe, se perdemos o filho no supermercado por 2 minutos, o nosso chão se abre, né? Então, durante 3 dias, Nossa Senhora não sabia o que tinha acontecido com o filho dela. E com a responsabilidade maior ainda, porque aquele filho não era só filho dela, era filho de Deus também. E ela sabia disso. E eu acredito que hoje, várias vezes em nossas vidas, às vezes no mesmo dia, nós experimentamos esse sofrimento que Nossa Senhora experimentou por não sabermos onde Jesus está, né? A gente olha na nossa vida e não consegue ver onde Ele está. A gente olha para os nossos problemas e não consegue ver onde Ele está, né? Para as nossas preocupações. A gente olha para a nossa situação financeira e fala, onde está Jesus? Ele não está ali porque a situação está caótica. A gente olha para a família, só problema. Onde está Jesus? Né? A gente olha para essa pandemia que está aí hoje e fala, onde está Jesus? Né? Onde que está Jesus no meu problema? Onde está Jesus no seu problema? Onde está Jesus na minha vida hoje e na sua? Eu acho que essa pergunta que a gente precisa fazer nesse momento. Porque quando Nossa Senhora encontrou Jesus, ele não estava na rua, ele não estava na praça, ele não estava na casa do amigo, ele não estava na casa dela,
Ele não estava com a família dela, ele estava no templo. Né? Então, onde é que Jesus está? Está hoje. Jesus continua no mesmo lugar que ele estava naquela época. Ele está no templo. Né? Mas não no templo físico. Que triste seria se Jesus estivesse só no templo físico, já que a gente nem pode ir. Aqui a gente ainda não pode ir, a gente não pode frequentar ainda. Em muitos lugares ainda não é possível. Só que o templo de Jesus hoje não é mais o templo físico. Depois da ressurreição de Nosso Senhor, depois da vinda do Espírito Santo, ele ensinou pra gente que o templo é o nosso corpo, é o nosso coração, é o templo dele. Né? Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Cada vez que a gente vai à missa, cada vez que a gente pode ir à missa, que a gente pode receber a Eucaristia, nós recebemos Jesus que entrou para dentro de nós. Então hoje, Jesus é o templo, nós somos o templo. Então, nesse mistério, eu quero pedir a graça, né, de pararmos de procurar Jesus onde ele não está. Jesus não está no seu problema. Jesus não está no seu trabalho. Jesus não está com seus amigos. Jesus não está na igreja. Jesus está dentro de você. Jesus está dentro de mim. Né? Então, que a gente corra Jesus onde ele realmente está. Para que Nossa Senhora encontrou com ele, quanta alegria foi chegar no templo e ver que ele estava lá. Né? Toda aquela preocupação, todo aquele medo que a gente está falando, tanto aqui do medo, é porque ela estava procurando ele onde ele não estava. E não conseguia ver ele onde ele não estava. Mas hoje nós sabemos onde ele está. Então, que a gente conceda a graça de, diante de cada problema, diante de cada situação difícil que a gente passe, que a gente se lembre onde Jesus está. Que ele está dentro de nós. E que a gente corra ao encontro dele, como Nossa Senhora fez, que corra, porque quando a gente correr para esse encontro, a gente vai conseguir sentir o alívio, a paz e a alegria que Nossa Senhora sentiu quando encontrou o filho dela. E aí, com esse encontro, nós seremos fortalecidos e junto com ele, ao nosso lado, aí sim, nós vamos sair para resolver o nosso problema financeiro, o problema no nosso trabalho, o problema na nossa família, porque Jesus não está no problema. Jesus está dentro da gente, ele está do nosso e ele quer ir ao nosso lado resolver os nossos problemas. Né? Então, que o Senhor nos conceda essa graça de encontrá-lo dentro de nós e com ele sairmos para resolver tudo aquilo que a gente precisa resolver na nossa vida hoje. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No quarto mistério, nós contemplamos o encontro com nosso Senhor todo flagelado e carregando sua pesadíssima cruz nas costas. Nesse quarto mistério, vinha muito meu coração complementando o que você falou nesse terceiro mistério. Onde está Jesus? E quantas das vezes a gente acha que a nossa cruz está pesada demais e pergunta, onde está Jesus que não está me ajudando a carregar essa cruz? Mas Jesus está lá, do nosso lado, e ele ainda traz a nossa Mãe Santíssima junto com ele, na frente, para trazer as bênçãos. Então,
muitas vezes assim, nós, né, Carmen, nos perguntamos, acho que Deus não está, esqueceu de mim, acho que Deus não está me ajudando. Quantas e quantas vezes nós nos fizemos esse questionamento? Mas Ele está sempre ao nosso lado. Ele nos ajuda a carregar a cruz, nos ajuda a crescer. Muitas vezes essa cruz não é para nosso sofrimento, é para nosso amadurecimento. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei às nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No quinto mistério, nós contemplamos a bárbara crucificação e morte de seu divino Filho. Nesse momento, nós contemplamos mais um momento doloroso para Nossa Senhora, né, que foi presenciar a crucificação do filho dela. E nas nossas vidas, todos os dias, nós também podemos presenciar momentos extremamente dolorosos na vida daqueles que nós amamos, né? Nós presenciamos muitas vezes a morte de alguém que a gente ama, como Nossa Senhora presenciou do filho dela. Nós presenciamos a doença daqueles que amamos, os sofrimentos emocionais dos nossos. Quanto sofrimento hoje a gente consegue enxergar na vida das pessoas que são mais importantes nas nossas vidas? Né? Muitos. Quem aqui não passa por problemas? Né? E como Nossa Senhora, na maioria dos casos, nós somos impotentes. Nossa Senhora não tinha o que fazer ali. Ela viu o filho dela ser flagelado. Ali naquele momento, ela viu o filho dela ser pregado numa cruz, morrer crucificado e não pôde fazer nada. E a gente, olhando de fora, a gente pode pensar numa impotência, né? Como é difícil essa impotência de ver o sofrimento do outro e não poder fazer nada. A gente vive isso todos os dias. A gente olha o sofrimento do outro e na maioria das vezes a gente não pode fazer nada. Só que a gente age muito diferente de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela compreendia que aquele sofrimento ali, pelo qual ela não podia fazer nada, ele era algo que era a vontade de Deus naquele momento. Houve momentos da vida de Jesus em que Nossa Senhora fez tudo por ele. Foi ela que amamentou, que alimentou, que ensinou a andar, que cuidou no momento da doença. E na nossa vida, nós temos a oportunidade de servir as pessoas que a gente ama em várias situações. Na maioria do tempo a gente pode ajudar, consolar, ajudar a resolver um problema, né? Mas a gente vai se ver em algumas situações, diante de algumas situações que a gente não pode fazer nada. Naquele momento da crucificação, Nossa Senhora tinha feito tudo que ela pôde pelo filho dela. Ela deu todo o amor que ela pôde até ali. Ela deu todo o cuidado que ela pôde até ali. Só que chegou um momento em que a situação saiu do controle dela.
E no momento que a situação saiu do controle dela, foi porque a situação entrou no controle de Deus, no projeto de Deus, na vontade de Deus. Aí a gente pode pensar, nossa, mas Deus quer o sofrimento? Basta lembrar da cruz. Se Jesus não tivesse morrido, nenhum de nós seríamos salvos. Jesus morreu sabendo por que ele estava morrendo. Ele sofreu sabendo por que ele estava sofrendo. E Nossa Senhora também sabia. Por isso que ela aceitou. Por isso que ela não gritou, não esperneou, não reclamou. Então, nesse mistério, eu quero pedir a graça de que possamos, durante todos os dias de nossa vida, fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para cuidar dos nossos, daqueles que nós amamos, daqueles que nós conhecemos, mas também daqueles que nós não amamos, daqueles que nós não conhecemos. Que façamos tudo como Nossa Senhora fez, para ajudar, para cuidar. Mas que quando estivermos diante de uma situação em que a gente não pode mais fazer nada, que a gente possa acreditar que é porque naquele momento que a gente não pode fazer mais nada, é porque Deus assumiu a situação. E aí, a gente confiar que se Deus assumiu a situação, é porque aquele é o caminho, é porque tem que ser daquele jeito. Ainda que a gente não entenda no momento, ainda que a gente, no fundo, a gente aceite. É a vontade de Deus. E no momento certo, seja nessa vida ou na outra, a gente vai compreender essa vontade. E ver o quanto ela foi infinitamente melhor do que tudo mais que a gente pudesse ter feito. Então essa graça que eu te peço, Senhor, nesse momento, pelas lágrimas de sangue de Nossa Senhora. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No sexto mistério, nós contemplamos Nossa Senhora recebe em seus braços seu filho inteiramente chagado e transpassado por sangue. Nesse mistério, o que vem no meu coração é Maria aceitando que Jesus é o Salvador da humanidade. E me vem exatamente a mensagem, a imagem de Nossa Senhora entregando seu filho para Deus, deixando ele cumprir a missão dele. E quantas as vezes a gente não deixa, não aceita, não dá o sim. Nessa hora foi exatamente o sim de Maria, outro sim de Maria. Então eu aceito, Deus, que meu filho seja o salvador da humanidade. E quantas vezes a gente diz não para Deus nas missões, na hora que Ele nos chama. Às vezes Ele quer dar uma graça para a gente e às vezes a gente não aceita, a gente fecha o coração. Maria, nesse momento, ela estava sofrendo, mas ela abriu o coração, porque ela sabia que ela entregou o filho dela para Deus, só que a graça, ele morreu por nossos pecados e a graça seria maior. E então ela aceitou isso, ela deu o sim dela. Mais uma vez, ela fez o faça-se a tua vontade, Senhor. Muitas das vezes a gente não aceita a vontade de Deus e fica, batendo em frente com as coisas que acontecem. Carmen citou aí que ela perdeu um ente essa semana. Muitas das vezes que a gente perde, a gente não entende
a vontade de Deus naquele momento. E é muito complicado isso. E a gente só vai aceitar, só vai dar o sim mediante muita ação do Espírito Santo. Então, e Maria, ela era cheia do Espírito Santo. Naquele momento, ela trouxe tristeza, mas a tristeza foi transformada em alegria. Alegria porque seu filho era o salvador da humanidade. Alegria porque ela estava cheia do Espírito Santo, ela era cheia do Espírito Santo, e alegria porque ela estava sabendo que era a vontade de Deus. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais nos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. No sétimo mistério, nós contemplamos Nossa Senhora, que acompanha seu divino Filho à sepultura. Nesse mistério, eu gostaria de meditar com vocês sobre a nossa caminhada, né, por esse mundo. Nossa Senhora, ela caminhou com Jesus durante toda a vida dele. Nossa Senhora, foi ela que ensinou Jesus a falar, foi ela que ensinou Jesus a rezar, foi ela que catequizou Jesus, porque ele, como era Deus e homem, como é, né, homem na sua humanidade, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele nasceu como todos nós, sem saber falar, sem saber andar, né? Ele precisou aprender com alguém. E Deus deu para ele o melhor modelo de ser humano para que ele pudesse aprender, que é Nossa Senhora. Abaixo de Deus, Nossa Senhora é a mais perfeita que existe. Ela é aquela que traz todas as virtudes que um ser humano precisa ter. Todas as qualidades estão em Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela fez um modelo tão perfeito de ser humano, que é o Nosso Senhor, ele fez um modelo tão perfeito de ser humano, Nossa Senhora, que ele entregou o filho dele para que ela o moldasse na sua infância, né? Que ela ensinasse os primeiros passos, até que ele pudesse andar sozinho. E eu acredito que a nossa relação com Nossa Senhora é a mesma relação que ela teve com Jesus quando criança. Nós, diante de Deus, diante de Nossa Senhora, nós também somos crianças. Nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos andar. Nós não sabemos para onde ir. A gente deixar, a gente vive caindo daqui e dali, se machucando o tempo todo. Mas Deus nos deu um modelo. E ele deixou tão claro a perfeição de Nossa Senhora, que foi ela que ensinou o filho dele. A gente precisa de um melhor para acreditar que é esse modelo que a gente precisa, né? Nossa Senhora, é lógico que depois que Jesus atingiu a maioridade, né? Ele iniciou a vida pública dele e passou a agir sozinho. Mas até para ele começar a agir sozinho, ele precisou do empurrãozinho de Nossa Senhora. O primeiro milagre de Jesus foi Nossa Senhora que pediu. Foi a mãe que falou, que pediu para ele que era a hora dele começar, né, nas bodas de Caná. E ele ainda falou, mulher, ainda não chegou a minha hora. E o que ela respondeu, como toda mãe? Faça tudo o que ele vos disser, né?
E com aquela palavra dela, foi a mãe falando com ele o que ele tinha que fazer. Então, eu acredito que nós precisamos percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu como homem na Terra. Estamos falando aqui da humanidade de Jesus, né? Que como Jesus criança, a gente precisa que Nossa Senhora nos ensine a falar, que Nossa Senhora nos ensine quando calar, que Nossa Senhora nos ensine a caminhar, a dar os passos corretamente, que ela nos ensine para onde a gente deve ir, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que a gente deve e o que a gente não deve, né? Que ela nos ensine a amar. Foi Nossa Senhora que falou para Jesus sobre Deus, sobre o Pai dele. Então que ela também nos ensine sobre Deus. E que agora ela nos fale do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela nos ensine sobre ele. Vamos pedir nesse mistério essa graça de sermos crianças, como Jesus foi, obedientes a Nossa Senhora, né? Que possamos ter a graça de aprender com ela como falar, como calar, por onde ir, o que fazer, e que no momento da gente iniciar a nossa missão, que ela nos mostre. Porque todos nós, e que ela nos mostre qual é a nossa missão aqui nessa terra. Todos nós temos uma missão. E a missão não tem que ser necessariamente subir em um palanque, pegar um microfone e falar, como a gente já falou aqui. Que ela nos ensine qual é a nossa missão dentro da nossa casa, como pai, como mãe, como filho. São no nosso trabalho, qual é a nossa missão na nossa paróquia, qual é a nossa missão como filho e como servo de Deus. Né? Que Nossa Senhora, na nossa caminhada, que ela nos ensine, mas principalmente que nós queiramos aprender com ela. Que não sejamos aquele filho rebelde, não para a mãe, de desobedecer. Que nós tenhamos ela como mãe, né? Mas que nós tenhamos Jesus como exemplo de filho, que escuta, que ouve, que obedece e que segue os conselhos da mãe. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, oração final. Que nesse momento dessa oração final, seguro na medalhinha de Nossa Senhora, vamos rezar com bastante fé, entregando tudo, consagrando tudo a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus. Muito obrigada por aceitar, por dar o sim
a Nossa Senhora. Muito obrigada. por estar aqui conosco mais uma vez. Eu consagro a Maria essa nossa missão de evangelizar. E também a gente pede para que esse texto, essa live seja divulgada. E nesse tempo de pandemia, que a gente não está podendo fazer um grupo de orações, A gente precisa divulgar a missão de Maria. Então, eu entendo a condução dessas situações, dessa evangelização. Muito obrigada, irmã. Nós desejamos à sua família que perdeu um ente querido toda a força do mundo, que Nossa Senhora passe na frente, curando tudo. E vamos, assim, encerrando essa, entregando a ela, consagrando a ela, pedindo a ela que esteja conosco e pedindo a Santíssima Trindade para estar sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Quem sentir no coração a vontade de rezar o texto conosco, é só procurar a gente. Manda uma mensagenzinha pelo Instagram mesmo, então pelo Zap do grupo, falando que tem vontade de rezar. Nós testemunhamos, né, Carmen? Como esse texto traz bênção para as nossas vidas. Então, quem sentir na vontade, que entre em contato conosco. E também, quem sentir a vontade de comprar o textinho das lágrimas também, pode procurar a gente pelo Instagram também. Muito obrigada. Agradecemos a Deus, primeiramente, por estarmos aqui. Muito obrigada, Carmen, por estar aqui novamente, rezando o texto das lágrimas. Até que vem. Até. Tchau. Tá, tchau. Amém, Senhor. Obrigada.